Uma boa noite a todos aí, pessoal. Se for chegando por aí, quiser comentar, pode comentar. Pessoal, provavelmente a qualidade do vídeo não vai sair lá essas coisas, né? Não vai sair muito legal, mas porque que eu poderia muito bem gravar o vídeo, né? Só gravar o vídeo aqui para vocês cair com qualidade beleza e postá-lo. Mas eu quero fazer direto aqui, porque aí pode surgir a oportunidade de alguém querer comentar alguma coisa, né? É bacana isso aí. Isso aí é uma ferramenta legal aí que o Facebook inventou aí, né? Tá legal. Tô esperando aqui o pessoal entrar aí e convidando aqui alguns colegas aqui que eu conheço, que eu sei que gostam de dialogar, né? Então vamos ver aí. Vamos ver aí, vamos ver. Vamos esperar um pouquinho mais aí. Só mais um pouco, que é já que a gente começa a falar aí sobre o assunto. A gente vai falar um pouquinho aí, até mesmo porque a banda larga aqui, né? Muito boa, como eu já falei no outro vídeo. E aí acaba que o vídeo fica com uma qualidade ruim. E aí, Jorge Fernando, beleza, cara? É, como você viu o título do vídeo aí, viu aí que a gente vai falar aí sobre o fiasco aí do depoimento aí do Lula, né? Ontem eu assisti ontem alguns pedaços do Sandro Andrade. Vamos comentar aí, pessoal. Assisti ontem, estava assistindo pelo Jornal Nacional e aos poucos eu gosto de acompanhar muito aquela canal no YouTube aqui, Politicamente BR. Lá ele posta sempre essas atualizações, ele tá postando. E ontem ele foi um dos primeiros que começou a postar aí o depoimento do Lula, né? E eu tava querendo já fazer o vídeo aí pra gente comentar, porque logo de início você já vê que é uma, cara, é uma bosta esse, perdão da palavra aqui, né? Esse Lula e essa equipe de urubu que ele carrega aí, esses advogados dele. Infelizmente a gente vê o papel da lei tentando ser cumprido e não pode, porque tá na cara que quem não sabe que esse cara é um bandido? A gente sabe que ele é um bandido. E esses advogados dele mais ainda, tentando defender e tal. Mas, cara, quem não deve não teme. E aí advogado querendo inibir pergunta e não pode falar isso, não pode. Pô, você não tá devendo, pô. Não tá devendo, fala, responde a pergunta, o cara não tá devendo. Mas o que que acontece? A questão de eu ter aberto aqui esse espaço pra gente comentar, né? Foi, foi mais por causa de alguns trechos que eu acabei vendo e que hoje já estão até cortados em vídeos menores aí, né, na internet. Inclusive estou com alguns abertos aqui no notebook. E o que que são esses vídeos aí? São, primeiramente, o pessoal que acompanhou aí sabe que só de depoimento foram 5 horas. É muito material aí, é muita coisa, cara. Eu fui assistir tudo mesmo aí porque eu tava doido pra ver ele tremer na base como ele fez. Super nervoso lá. Aquela coisa de quem tá devendo mesmo, né? E o que que acontece? Como de costume aí, o juiz Sérgio Moro, ele mandou recolher o celular de todos eles, o pessoal entrar. Quem quiser gravar, eles quiserem gravar lá, pode gravar o áudio, né? Gravação de vídeo só, eles mesmos lá da comissão. E os caras estavam o tempo todo aí, os advogados dele atrapalhando, porque queriam colocar queriam reaver os celulares, né? Certamente para estar se comunicando aí um com o outro lá fora. Porque quem assistiu ao depoimento lá todo, percebeu que eles ficam passando recadinho pro outro.
papelzinho, essas coisas. Cambada de abutre, esses caras aí. Que cara é esse que não deve, precisa desse monte de advogado aí, os caras tentando achar uma brecha na lei para poder dar uma, tentar colocar esse cara num pedestal e ele continuar. O pessoal que, que já me conhece aí sabe da minha opinião política, né? Sabe da minha opinião política, na minha perfil do Facebook, o meu pessoal mesmo, só vai saber. Não vou nem comentar aqui para não outras pessoas que chegarem a ver não achar que tá fazendo, puxando pro lado dele. Não é isso não, cara. Eu só não quero que esse bode velho aí seja candidato à presidência. Cara, nosso país está massacrado por causa desse PT. Não é só por causa do PT. A gente sabe que corrupção na política tem desde antes. Mas, cara, os exemplos de corrupção última que a gente tem, a gente não pode deixar esses caras continuarem aí. A gente não pode. Tem político corrupto aí em vários outros partidos, a gente sabe disso. Agora, não adianta nós, os brasileiros, ficarmos tentando aqui, como é que eu vou dizer? Eu não vou me envolver com política, né? Não é política. Eu falei isso durante um bom tempo da minha juventude, posso dizer juventude, porque tô quase chegando nos 30 aí, então passei uns degraus aí. E eu falei muito isso, que eu não quero saber de política. Só que uma vez eu ouvi um político falando assim que enquanto você fala que não quer saber de política, aqueles que estão lá no poder, os espertinhos, eles querem saber de política. Mas eles querem saber da política deles, né? Querem saber da política deles e lá eles aproveitam para fazer o que eles querem, né? Porque a gente não quer saber de política, mas eles querem saber de política e eles fazem bem feito. Então eu vi esse político falando e eu comecei a prestar atenção naquilo, mas é verdade. E a questão da política, a gente tornou isso, como é que eu vou dizer, geral, global, que todo político é corrupto. Na verdade, a corrupção tomou conta da política, né? Não é a política que é corrupta, a corrupção tomou conta da política. Nosso país já é um país de gente corrupta, infelizmente dizer. Aqui no início de tudo que a gente sabe que foi jogado, tudo quanto é de gente ruim foi jogado aqui, de ladrão a tudo, estuprador, tudo foi jogado aqui. Na época do descobrimento a gente sabe que teve isso, né? Então, o jeitinho brasileiro é antigo, né? Para não sair muito do assunto aqui, o que eu quero falar é o seguinte. Voltando ao assunto aqui do depoimento do Lula. Alguns tópicos me chamaram muita atenção. Não vou colocar o vídeo não, porque vocês podem pesquisar no YouTube, que vai estar cheio disso. Os bloquinhos estão cortados, tudo certinho aí. Estou com o notebook aqui atrás, vou colocar só o áudio para vocês. Uma das últimas está circulando muito aí, não só o vídeo, mas imagens, o pessoal fazendo as brincadeirinhas aí. É isso aqui. O título desse vídeo tem como a seguinte frase: Moro causou o desemprego de 600 milhões de pessoas, segundo Lula. Aí tem uns emojis sorrindo, aquelas carinhas. Mas por que, cara, olha, escuta isso aqui. O senhor entende que teria havido alguma falha? O que o senhor entende que aconteceu nesse caso? Doutor Moro, o senhor se sente responsável da Operação Lava Jato ter destruído a indústria da construção civil? Olha do cara. O senhor se sente responsável por 600 milhões de pessoas que já perderam emprego no setor de óleo ligado à construção civil? Eu tenho certeza que não. 600 milhões de pessoas, ele disse que perderam o emprego. Ai, cara. Agora me fala aqui. Mas aí tinha citado o número, tá? Deixa eu voltar aqui. Porque é o vídeo, mas tem um letreirozinho aqui antes. Deixa eu voltar aqui. Como
pode o Brasil ter quase o triplo de desempregados, 600 milhões, do que tem de pessoas, 207,8 milhões? Interrogação. Olha o que ele diz numa das loucuras dele. Mas aí tinha citando o número. A gente vai citando O números. cara perguntar a conta, a gente não tinha, mas aí tinha citando o número. 4 para 13 dá 7. Caraca, eles são muito Você burros. se sente responsável por 600 milhões de pessoas que já perderam emprego no setor de óleo e gás da construção civil? Eu tenho certeza que não. O senhor entende que o que prejudicou essas empresas foi a corrupção? Ou Não é o método de combater a corrupção. O que o senhor O método. sugere? Não, o que eu fiz é o seguinte, é que Processos contra as pessoas é que que pagaram quando um juiz, propinas? me desculpe isso, quando um juiz e os acusadores Olha. se submetem Olha, à imprensa para poder prender as pessoas, aí tudo mais. agora ele põe culpa na De que imprensa. forma que o Veja, juiz deixa eu teria lhe falar uma submetido coisa. à imprensa? Eu vou lhe dizer uma coisa, doutor. Eu vou lhe dizer, o senhor disse, Debate entre Vossa Excelência e o ex-presidente. o senhor disse no artigo que o senhor disse no artigo que o senhor escreveu, copiando as mãos limpas da Itália, de que se a imprensa não ajudar, não tem como prender rico e político. Então aí vamos deteriorar, vamos degradar a imagem das pessoas da imprensa. Eu vi o depoimento do Léo. Eu conheço o Léo antes e conheço o Léo naquele depoimento. Senhor presidente, Depois do cidadão condenado a 23 anos de cadeia e ser chamado para a coisa mais importante que ele tem que falar é que o Lula sabia. Depois de Querendo tirar o condenar dele da reta e agora. execrar a imagem de um pai de família que, por mais errado que tenha, merece respeito, como o Duque, há 40 anos de cadeia, e depois prometer a ele liberdade, se a ceia for falar, o Lula sabia. Quem prometeu liberdade? Aí eu vi, Quem eu prometeu vi. liberdade? Doutor, não, eu estou vendo isso pela imprensa há tempo, doutor. Quem prometeu Eu estou vendo liberdade pela ao senhor imprensa há Renato tempo. Ele vai fazer delação premiada, e na delação, a condicionante, já faz alguns meses que eu vejo pela imprensa, no caso do Léo, há alguns anos, é citar o nome do Lula. Cita o nome do Lula. Cita o nome do Lula. Cita o nome do Lula. Se não citar, não vale. Cita o nome do Lula. E aí, doutor, me desculpe com todo o respeito que eu tenho pelo seu trabalho. Esse último mês foi o mês Lula, em que a senha era Lula. Vamos chamar todo mundo. Se pudesse ressuscitar o Conde de Monte Cristo, ele viria aqui e falar, foi o Lula. E os advogados Não, dele doutor, rindo ali atrás. eu tenho vantagem. uma coisa, eu tenho consciência do que eu fiz. E eu não fiz o que meus adversários pensam que eu fiz. Senhor presidente, eu acho que o senhor, quem se baseia em informações muito na imprensa é do senhor. Toma! Cara, ele é muito burro, velho, esse cara. Ele chegou lá, ele é mala, ele conseguiu chegar lá em cima, mas ele só fala merda, ele não presta atenção no que tá falando. Olha outro aqui. Esse aqui é outro trecho do depoimento dele aqui, para quem não viu, onde ele tenta dar uma lição no juiz Sérgio Moro, que o indagou a respeito da corrupção na Petrobras. Vamos prestar atenção aqui, ó. Os senhores presidentes não tinham mesmo conhecimento nenhum desses fatos. Não. Pagamentos de propina da ordem Voltar de 6 aqui. bilhões de reais. Os senhores presidentes não tinham mesmo conhecimento nenhum desses fatos. Não. Pagamentos de propina da ordem Não. de 6 bilhões de reais. Não. Nem eu e pouca gente. Talvez só os que vivessem dela. Você acha que quando o seu filho tirou nota baixa na escola, ele chega em casa pulando de alegria para contar? Se ele puder, vai tentar esconder até o senhor saber. Acha que alguém que começou a roubar vai contar para alguém que ele está roubando? Vai contar. Os meus filhos eu fico sabendo a nota. Ai, ai. Não fico sabendo de nada. Agora, porque a escola, por isso lá, a escola até comigo, que eu sou uma mulher só. Do chefe No meu do tempo. presidente. Doutor Moro, o senhor se sente responsável da Operação Lava Jato? Cara, velho. Esse Lula. Eu não vou falar coisa demais aqui, não. Porque senão pode sobrar aí pra mim alguma coisa. Mas eu aconselho a vocês que não assistiram, assistir, pessoal. Porque por mais que ele não seja preso, né? Que a gente pode levar isso em consideração, infelizmente a gente pode. Porque a gente sabe, né? Que a lei brasileira não depende só de um homem. Não depende só do juiz Sérgio Moro. Assim como consertar esse país não depende só de uma pessoa, um presidente. Igual a gente vem apostando aí, um cara aí, né? Que a gente sabe
quem é. Então, a lei é feita por vários e vários. Não vê aquele bandido mau caráter que foi libertado esses dias? Isso aí não é outra coisa não, é rabo preso. Não vem me dizer o que é não, que é alguma coisa jogada lá dentro. Então pode ser que esse bode velho não seja preso, né? Pode ser que isso aconteça. Pode ser que ele concorra à presidência, né? Vamos rezar, pedir para Deus que ele não consiga ser, porque se ele conseguir ser presidente, isso aqui vai virar um inferno de novo. Se já tá ruim, vai ficar pior. Infelizmente, o pessoal que apoia o Lula e apoia o PT vê muita vantagem, né? Eles têm, viu aquele acessório aqui, o burrozinho da charrete lá. Tem a charrete e tem o burro que puxa. Eles não usam. Pois é, isso aí é os eleitores do PT. Eles usam isso aqui. Eles só conseguem olhar para onde o mestre está mandando eles olhar. Eles não conseguem fazer isso aqui. Eles não têm essa visão lateral. Então, eles, mesmo com toda essa roubalheira que o Lula fez, que o PT fez, que a Dilma fez, sei lá quem mais tanto fez, esse monte de bandido aí fez, eles ainda continuam. Muitos deles, olha só o que eu já ouvi, tenho certeza que muita gente já ouviu também. Ele roubou, mas fez não sei o que lá. É o exemplo da... Tem muito projeto que o PT criou que, rapaz, cara, são projetos bons, cara. Até mesmo porque não tem como um governo desse sustentar tanto tempo sem fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Mas os fins, cara, não justificam os meios. Não é porque eu vou fazer uma coisa boa e agora eu vou meter a mão. Isso aqui não é para o pessoal da direita que não apoia o PT, porque isso a gente já sabe. Isso aqui que eu vou falar agora é para aquele pessoal que apoia o PT. Gente, a gente vive num país rico. Quem disser para vocês que o país não tem dinheiro, que o Brasil não tem dinheiro, tá mentindo, cara. O país tem dinheiro sim, o país tem dinheiro para se manter. Tem como a gente obter capital. Tinha como esse país aqui ser um país de primeiro mundo. Você aí, que ganha o seu Bolsa Família. O pessoal tem uma bronca com esse negócio de Bolsa Família aí, porque acha, cara, isso é uma merreca, velho. Isso é uma merreca. Todo mundo sabe que a gente não pode dar o peixe pescado para a pessoa. A gente tem que ensinar ela a pescar. Ensinar ela a pescar bem para ela poder comer bem, para ela poder ter a vida pessoal dela bem. Agora, se prender por causa de um benefíciozinho que te dá não sei quantos. Cara, isso não dá para viver com isso não. Você que acha que isso aí é uma vantagem, não é, cara. Agora, existem, por exemplo, o candidato Jair Bolsonaro, que é o nosso candidato, o candidato aí que a gente sonha em ver, né? Que a gente almeja ver. A gente não sabe, né? Infelizmente pode acontecer muita coisa. Ele fala muito sobre a questão do Bolsa Família, porque também isso aí é um projeto que o PT criou, mas que isso é uma merda, isso aí. Primeiramente que tem muita gente que ganha 2, 3 daquele que nem precisa. Gente com condição, com posição social melhor do que o próprio Jair Bolsonaro, talvez. E o que acontece? Primeiramente, é mal distribuído. Segundo, para as pessoas pobres que recebem certo, dentro dos requisitos mesmo corretos dele lá, é uma merreca. Ele sobrevive, pode até sobreviver, mas é ruim para sobreviver. Então, assim, o governo de verdade geraria emprego bem, bacana, que o cara fosse bem recompensado, daria um jeito nesse imposto, que é um dos maiores aí do hemisfério terrestre que tem aqui, é o imposto brasileiro. É por isso que a gente não consegue entrar no mercado com R$100 e fazer uma compra que dê para tu comer uma semana. É por causa de você zanga com o cara do mercado lá, você zanga com o cara da concessionária. Cara, mas é tudo revestido em
imposto. É tudo revestido em imposto. Mas o cara paga o imposto e tem que ter o lucro dele. Não. Você acha que a vantagem do governo ficar te dando essas migalhas aí? Olha só, não vão me entender mal. Talvez o pessoal entenda mal e acha que eu estou me desfazendo, dizendo que isso aí não, tem que cortar e você tem que morrer de fome. Não, cara. Todo mundo tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar. É com o suor do trabalho que a gente consegue alcançar nossos objetivos. É só com o trabalho. Se não for trabalhando, você vai ter que herdar de alguém. E para você herdar alguém, aquela pessoa tem que ter obtido muitos, como é que eu vou dizer, recursos ao longo da vida. Para isso, ele tem que ter tido boas chances para ele na vida também. Ainda que não seja. Vamos supor, você herda de alguém aí que só roubou, não sei. Então é isso. Ou roubando, tá fora de questão, que é o que acontece muito hoje, né? Muitas pessoas fazem. A criminalidade no Brasil é muito grande, a gente sabe disso. Só não sabe quem não quer enxergar. Então, ou você vira um artista, vira um jogador de futebol, sei lá, e assim mesmo é considerado trabalho. Isso é um trabalho. O cara tá ralando lá. Então, se ele consegue ganhar o dinheirão grande dele lá, de alguma forma ele tá trabalhando. Mas o que é certo e o que dá pra gente perceber com isso tudo aí que eu falei é que não tem como a gente se manter esperando que o governo venha te dar uma esmola, cara. É comodismo também. Muita gente se acomoda com que não é todos. Tem gente que realmente não tem condição de sair, procurar um emprego. Tem gente... E infelizmente essas pessoas são as que mais sofrem. Porque enquanto pessoas que não precisam estão ganhando, sei lá, 2, 3, 4, 5 vezes aquele benefício lá, essa pessoa pode estar recebendo nada. Como eu vi hoje, né? Eu já cheguei a ver no jornal hoje aí, não foi no jornal hoje, em um jornal hoje, no dia de hoje, um rapaz ficou desempregado e não conseguiu sacar da entrada no seguro-desemprego dele, né? Ou seja, ele já tinha recebido. Então ele recebeu antes de ser demitido por causa de fraude aí, né? As facilidades que tem aí no nosso país aí para bandidagem, que é facilidade. Hoje em dia tudo é fácil para bandido. Porque nós não tem lei, né? A nossa lei é falha, ela tem brechas. Ela só tem lei, a lei aqui no nosso país, ela só funciona de verdade para um cara igual eu, igual você, que precisa levantar cedo e ralar. Ou levantar tarde que seja, mas vai ralar também. E só funciona pra gente. Então, assim, a gente não pode deixar esses caras voltarem pro poder. Não estou dizendo, de maneira alguma, que se ele não entrar no poder e quem a gente almeja estar no poder, conseguir chegar no poder, vai resolver os problemas desse país de uma hora para outra. Quem falar isso está falando burrice. Inclusive, quem do nosso lado está, que fala isso, também está falando besteira. Porque não é assim. Primeiramente, quem vai mudar esse país aqui somos nós brasileiros. Enquanto a gente estiver acomodado do jeito que a gente está hoje, não levantar, não reivindicar. Eu estou falando reivindicar, não estou falando aquele quebra-pau que esse pessoal aí das sindicâncias aí que apoiam o PT faz, não. De quebrar estabelecimento de trabalho, queimar pneu na rua, queimar ônibus, essas coisas aí. Estou falando de manifestação passiva mesmo, entendeu? Falando de a gente se levantar, ficar de olho aberto, cobrar, igual está acontecendo hoje. Gente, há quanto tempo a gente não vive nesse país apanhando a corrupção? A primeira vez que tem uma... que eu me lembro desde que eu sou gente, né? Pode ter tido antes, como já teve lá em 64, né? Que está tendo uma sombra de esperança aqui pro brasileiro. Graças às mídias sociais, é claro que isso foi um grande incentivo. Se não tivesse, gente, tava difícil a gente fazer.
Hoje em dia fica bem mais fácil a gente estar de olho nesses canalhas que estão aí no poder. Inclusive, muitos deles, os bandidos, querem diminuir o uso do cidadão para com as redes sociais. Porque eles têm medo, porque isso é uma arma contra eles, né? É uma das armas. Então, nós, brasileiros, é que vamos fazer com que esse país ande na linha. Entendeu? E a gente tem que fazer isso. Uma andorinha só não faz verão, já dizia aquele ditado assim lá, né? Então todos nós temos que tentar fazer isso aí. Não fugindo do assunto aqui do depoimento do Lula, não vou falar mais não, tem muita coisa. Vou falar do que eu vi lá, cara. Eu vou passar a noite toda falando aqui. Mas aconselho vocês darem uma olhada. Entra lá no YouTube, vários canais tem, mas se quiser uma dica, eu vou indicar aqui Política, aí depois Mente BR, três palavras, Política Mente BR, é um canalzinho no YouTube lá vai ter tudo, tá os videozinhos cortados lá de 30, 20, de 15 minutos, aí você vai assistindo lá conforme for dando tempo lá de se assistir, você assiste. Dá uma olhada lá na cara de desespero dele. Desespero, cara de quem sabe que deve. Cara de quem sabe que todo mundo sabe que ele é culpado, mas ele tem os advogados lá atrás tentando abafar tudo. O cara até chorou em cima de um palco ontem. Os súditos fiéis dele. O que me deixa mais triste nisso tudo aí é que eu conheço muita gente, cara. Muita gente. Eu tô falando muita gente com a mente aberta. Gente que tem um grau de estudo elevado. Gente que poder muito bem analisar os fatos e saber que a gente tá numa merda, cara. Esse país tá numa merda. Esse PT detonou o país, cara. E essas pessoas dão 10 no Lula. Agora tem pessoas que eu até entendo. São pessoas que não têm conhecimento. Pessoas que estão felizes com a esmola que o PT dá. Não é que o PT dá, né? Hoje é outro governo, mas que o PT criou e que ele trabalha sempre, a política do PT sempre em cima disso, daqueles benefícios sociais criados, entre outras coisas. Isso me deixa triste, cara, quando eu vejo isso aí. Mas a gente tem uma luz no fim do túnel aí. Então é isso aí, galera. Eu fico por aqui. Desejo uma ótima noite aí a todos. Pessoal, quem acompanhou. Quem for ver o vídeo depois também. Quiser deixar um comentário embaixo aí, comenta. E é isso aí. E avante Brasil. E vamos tentar mudar essa bagaça, que a coisa tá feia. Quem não percebeu, infelizmente, quando perceber, vai estar nadando na lama. Falou, galera. Boa noite.